Você já se deparou com a informação de LAB, ΔE e ficou um pouco confuso? É uma coisa muito simples, vamos falar sobre isso hoje. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal. Você já ouviu falar de ΔE, LAB e toda essa coisa aí? Ficou um pouco confuso, achou um pouco complicado? Eu acredito que sim, mas não tem nada de complicado, o negócio é bastante simples e eu vou te explicar hoje aqui o que é isso. Bom, para falar disso aí, a gente vai falar de densitometria, né? Algumas empresas fazem isso com grande excelência, né, que consiste o quê? Com o espectro densitômetro medir a densidade de cada cor, catalogar, enfim, ter um padrão. Mas a densidade por si só, ela não ajuda, claro, né? É melhor que não medir nada, mas o correto é medir a densidade e o LAB, né? Então, você pega algumas embalagens no supermercado, deixa eu tampar aqui, ó, até a marca, né? Um suco igual esse aqui, por exemplo, tem essas escalinhas, né? Aqui embaixo, de cor. Né? Algumas lendas de internet, dessa coisa toda, já vi bastante já do pessoal falar daqueles leite barriga mole, né? Que vem com essas escalinhas, tá? A fábrica de embalagem medir. Algumas pessoas falam que foi pasteurizado várias vezes, enfim, tem um monte de lenda nesse negócio. Na verdade é para medir a densidade ou o LAB, a colorimetria, né? Não só a densitometria. A colorimetria seria a densitometria seria um primeiro passo, né? Desse controle de tintas, né? É um controle um pouco, digamos assim, mais simples. Mas o correto é medir o LAB também. Por quê? Porque, por exemplo, se você pega a tinta cian e magenta, ela pode ter a mesma densidade, mas não é a mesma cor, né? Cian e magenta são bem diferentes. O próprio preto, né? Ou qualquer outra cor. A densidade por si só não quer dizer muita coisa. Lógico, uma referência, mas o ideal é medir a densidade e o LAB, que estão amarrados. Para a gente entender o LAB, vou colocar aqui na tela, na verdade o termo correto chama CLAB, né? Ou CLCH. Hoje nós vamos falar só do CLAB, né? Que são dois tipos de gráficos, para você entender a cor. Né? O CLAB, né, a palavra C, na verdade é uma sigla, né? Ela significa Comissão Internacional de Imagem, né, de Iluminação, aliás, Comissão Internacional de Iluminação, que é considerada a maior autoridade sobre luz e cor do mundo, né? Então, foram eles que definiram esses espaços de cor CLAB e CLSH. A gente vai falar hoje só do CLAB. Num próximo vídeo eu vou fazer usando o espaço de cor LCH. Para você, por exemplo, você tem um fornecedor de tinta na sua fábrica e você vai homologar um novo. Mas como é que eu vou saber que, por exemplo, o magenta dele é mais limpo ou mais sujo, é mais azulado ou mais amarelado, é mais limpo ou não? Com o densitômetro, no espectro densitômetro, e fazendo a comparação pelo o espaço de cor LCH, você consegue saber exatamente se ele é mais azul, mais limpo, mais amarelado, por exemplo, ou qualquer outra cor. Então, você consegue medir isso assim matematicamente, tá bom? Mas hoje eu vou falar só do CLAB. Bom, então, como eu disse, o CLAB é um espaço de cor, né? Uma expressão do espaço de cor, na verdade, né? O termo correto não é bem o espaço de cor. Você vai definir cada cor tem uma impressão digital, igual você e eu tem, né? Cada cor ela tem uma especificidade, ela tem um código. E esse código chamado código LAB. Vamos pegar aqui, né? Eu estou mostrando o gráfico na tela aí para vocês verem. O gráfico do espaço de cor, o gamut, né? O gama de cores. Então, todas as cores são expressas nesse espaço de cor com o eixo X e Y, né? Então, você tem o eixo XYZ, na verdade, né? Que você vai medir também a iluminação, o eixo L. Aqui, né, que é um 2D, eu estou colocando o eixo
XY. Então, quando você coloca o eixo L, significa é o eixo da luminosidade, o A é a coordenada de vermelho para verde, né? Então, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Quando o A for positivo, ele vai para o vermelho, e quando for negativo, vai para o verde. O B é do amarelo para o azul. Então, quanto maior, né, o valor for positivo, ele está indo para o amarelo, e quando for negativo, ele está indo para o azul. Então, cada cor ela vai ter um código, dentro desse espaço LXZ, né, esse espaço de cor, dentro das suas coordenadas. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma cor, o Pantone 355, que a gente usa bastante, é um verde, né? Então, ele vai ter o L no 54,5, o A no menos 68,5 e o B 34,4, né? Eu vou colocar aqui na tela um programa que a gente usa aqui, o Gamut Viewer, para você ter uma ideia. Então, eu vou colocar aqui no 54,5, o A ele vai estar mais ou menos nessa posição e o B, né, mais ou menos nessa posição. Então, o verde está localizado nessa área do espaço de cor, né, em cima dessas coordenadas. Ah, tá. E assim todas as cores têm, todas as cores, sem exceção, ela tem esse código. Você consegue expressar ela por esse código e consegue localizá-la perfeitamente. Bom, e o que é ΔE? ΔE é a diferença dos três eixos. Você está fazendo a comparação de cor, você está com o seu Spectrum Densitometry, fez a biblioteca de cores, você tem esse LAB do Pantone 355. Então está salvo lá, ou você salvou essa paleta do Pantone no seu Spectrum Densitometry, né? Geralmente vem de fábrica, mas digamos que você desenvolveu essa tinta lá na sua fábrica e catalogou lá, né? Ou qualquer outra tinta. Então você, com o densitômetro, vai comparar. Quando você comparar, cada eixo desse vai ter um delta, né? Uma diferença de cor, né? Então vai ter a diferença do eixo do L, do A e do B. A média dessas diferenças é o ΔE. Então o ΔE nada mais é que o espaço de cores, né? Foi um fornecedor seu lá e falou: e se o seu magenta está com ΔE de 4, quer dizer que o espaço de cor dele está muito alto. Geralmente no mercado, as pessoas, né, as fábricas trabalham com ΔE de 2. Algumas começam, quando começa esse tipo de controle de processo, começa com um delta um pouco maior, né, um delta 3 ou 4, e vai diminuindo à medida que o controle vai ficando mais rígido, mais refinado, né? Mas na média é ΔE de 2. Algumas fábricas chegam a trabalhar com ΔE de 1,5, já vi até fábrica que trabalhar com ΔE de 1. Né? Então, o ΔE é o espaço de cor, é a diferença de uma cor para outra, melhor dizendo, né? Então, um vermelho e um verde, por exemplo, ele vai ter um ΔE aproximado uns 40, 50, né? Então, por isso que é importante você medir não só a densidade. Por exemplo, você medir um magenta, ele dá a densidade certinho, aí você colocou um outro magenta, por exemplo, você já tem um padrão de um magenta mais azulado, você coloca um magenta aí na sua fábrica mais amarelado, a densidade pode até bater, mas são cores diferentes. Então você vai ter problema muito sério, né? Porque todo o seu perfil de cor foi feito em cima desse magenta, se você colocando no outro vai dar a diferença, né? Então, e não é pequena. O gerenciamento de cores, né? A gente fez até um outro vídeo, vou colocar aqui, não sei que rede social você está vendo, em cima ou embaixo. Vou colocar o link do vídeo sobre gerenciamento de cores para você entender, se você não viu, você entender também. Tá certo? Então, a importância de você também medir o ΔE, né? Não só a densidade. Isso você vai ter um refinamento aí muito, muito grande, né? Aí, como é que você vai aplicar isso, né, na fábrica? Bom, como diz os meus amigos, é melhor começar do começo, né? Geralmente, né, quando eu faço esse tipo de trabalho, primeiro eu trabalho na casa de tinta, né? A gente cria primeiro um procedimento para o recebimento dessas tintas, né? Então a tinta vai receber, geralmente ela não vem diluída, né? Eu acho que eu nunca vi a tinta vir diluída em fábrica nenhuma, mas eu não sei se alguém recebe a tinta já diluída, mas assim, geralmente ela não vem concentrada, não vem diluída. Então o colorista, né, ele vai diluir
para poder trabalhar essa tinta. Então, no recebimento, você já cria um procedimento e treina a equipe e faz esse controle. Você tem lá o seu padrão do cinza, magenta, amarelo, por exemplo, né? E você vai ter uma tolerância dessas cores. Você vai ter um delta E de 2, ou de 3, ou de 1, enfim. No recebimento você já começa a peneirar algum problema, né? Eu não estou dizendo que é má intenção, má índole do fornecedor de tinta. Acontece, variação de processo, no transporte, tem bastante gente trabalhando com isso, né? Pode acontecer alguma variação. Mas você consegue filtrar isso antes de ir para a casa de tinta. Recebeu, tá tudo certo, então foi diluída. Quando mandar para a máquina, você também já pode ter um outro padrão, digamos, um outro controle, né? Melhor dizendo. Então você vai ter o controle da tinta já diluída que vai para a máquina, tinta pura. Então toda a tinta, seu cian, magenta, amarelo e preto, vai ter esse padrão, né? Cada cor vai ter seu LAB e cada cor vai ter a tolerância dela, né? Geralmente de 2, como disse. E na máquina você vai conseguir controlar isso bem também, né? Os melhores densitômetros do mercado aí, você consegue ou criar uma biblioteca, ou ele consegue fazer essa comparação via USB, comparando em um PC, né? De forma muito simples. Então você vai ter um padrão bem legal. Nas pastas padrões na fábrica, né? Por sua vez também você pode lá, né? Salvar também. Eu fiz lá o mínimo, máximo, o padrão mínimo e máximo. Então na pasta padrão no verso lá, que geralmente as pessoas salvam Anilox, BCM, dupla face, já pode também salvar o delta que está dando em relação ao padrão e as densidades. Então na próximo pedido que for fazer, você vai acertar isso com muito mais facilidade, né? E vai ter um padrão. Além do controle, você vai ter menos devolução de tinta para a máquina. Então uma série de fatores. Você está muito mais rápido, né? Porque desde que você faça o test form, faça o test form, gere o perfil com a tinta certinha. Quando você for colocar o pedido novamente em máquina, colocando as tintas exatamente igual do test form, você vai acertar muito mais rápido o pedido, né? Então vai diminuir setup, vai ganhar produtividade, vai melhorar a qualidade, você vai conseguir manter um padrão disso, vai ficar com menos dependência de pessoas, né? Porque você vai ter um processo, né? Um padrão de processo, e vai devolver menos tinta para produção, né? Para o laboratório de tinta, ou seja, economia, né? Economia de todos os lados. O controle vai te ajudar bastante isso aí. Coloquei aqui as informações também na tela. Se você precisar de mais alguma ajuda, mais alguma colaboração, pode procurar. Estou colocando aqui na tela agora o meu e-mail, né? O meu celular. O meu celular pode ser que mude, então se mudar, que eu estou tentando fazer uma portabilidade, não estou conseguindo. Se caso mudar o número, eu vou atualizar no Instagram e você pega lá, se não tiver atualizado, tá certo? Eu também queria agradecer ao pessoal que ajuda aí o canal, né? Tem bastante gente que divulga os vídeos, compartilha. Vou falar alguns nomes, né? São várias pessoas, graças a Deus. Mas eu tenho o Éder, o Whitson, o Luiz, Raimundo. São bastante gente aí que a gente recebe bastante feedback aí pelo compartilhamento, né? Agradeço também você que me ajuda, que compartilha e acompanha o canal. Tá certo? No próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o sistema LCH, para a gente poder, por exemplo, comparar as tintas, né? Saber, olha, essa tinta ela está mais pura em relação ao padrão que eu tenho, né? Isso aí seria já um outro controle. Estou homologando um fornecedor novo. Eu vou trocar a linha de tinta. Eu preciso mandar para o outro fornecedor a especificação e eu preciso receber o controle. Óbvio, né? Eu sei que você tem experiência, você entende. Você olhando visualmente, você vai ver que o magenta está mais amarelo, ou está mais limpo, o cian está mais sujo, ou está mais limpo, enfim. Mas com o espectro densitômetro você consegue, e com esses controles, você consegue medir isso de forma muito mais precisa, muito mais rápida, muito mais assertiva. Até o feedback para o seu fornecedor de clichê, para o seu fornecedor de tinta vai ser muito mais preciso. Além do seu controle da sua fábrica. Tá certo? Agradeço novamente. Muito obrigado. Até mais.